Agora, vocês, irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto. Ele mesmo tomaria o lugar. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. É por isto que ele será tão adorado. Jesus era um homem, claro que ele era. Ele era um homem, H-O-M-E-N, homem, nascido da Virgem Maria. Pelo Espírito que estava nele, era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era Jeová Jireh, ele era Jeová Rafá, ele era Jeová Manassés, ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro, o último. Ele era o que é, o que há de vir, a raiz e rebentos de Davi, a estrela da manhã, porque ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. Ah, o diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvido. Eu te ferroarei e te colocarei na sepultura. Aquele sangue derramado não pode te ajudar. Aquilo é simplesmente sangue de um animal. Porém Deus, em sua sabedoria, sabia que lá haveria um cordeiro que viria, morto desde a fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Mas um dia, quando este cordeiro veio, este homem, Satanás, foi até mesmo enganado. Ele olhou ao seu redor, ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça um milagre e deixe-me te ver fazê-lo. Deixe-me te ver fazê-lo. Oh, eu amarrarei um trapo ao redor de sua face e te ferirei. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Eu não creio que tu és o sujeito. Se tu és, diga-nos exatamente como tu és. Vem, tudo desta maneira. Oh, diga-nos quem és tu. E ele não abriu a sua boca. Ele puxou o pano de sobre seus olhos então. Ele olhou ao redor para os discípulos e disse: eu poderia falar com meu Pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Deus não ouviu aquilo, você sabe? Se tu és, oh, aquele não é ele. Ora, veja-o sangrando. Oh, alguns de seus soldados vão até lá e cospem em sua face. Cuspiam, escarneciam dele, arrancavam mãos cheias de barbas de sua face. Oh, não é ele. Ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele, rapaz. Eu o levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era o homem. Por que me desamparaste? No jardim de Getsêmani, a unção o deixou. Vocês sabem, ele teve que morrer como um pecador.
ele morreu um pecador. Você sabia disto? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Foi aí que aquele amor entrou, como ele tomou o meu. Oh, aleluia! Como tomou o meu. E lá estava ele. Ele não podia abrir a sua boca. Eles simplesmente disseram: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum. Ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei o meu aguilhão nele. E aqui vem ele, lance seu ferrão nele. Oh, mas aquela era a hora errada. Então ele estava com o seu ferrão arrancado. Ele não pôde ferroar mais desde então. Ele deixou seu ferrão lá dentro. Levantou no terceiro dia e disse: eu sou aquele que estava morto e está vivo outra vez, e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, Senhor. Ele falhou em ver quem era aquele. E porque eu vivo, vós também vivereis. Isto não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado, então alguns disseram: oh, ele deve ser um fantasma. Deve haver algo fantasmagórico a respeito desse sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse: deixe-me ver suas mãos e tudo mais, e eu lhe direi se é ele. Ele disse: aqui estou. Disse: tem você algum peixe e pão lá? Traga-me um sanduíche. E eles lhe trouxeram um sanduíche, e ele se colocou ali de pé e comeu. E disse: agora come um espírito como eu acabei de comer? Tem um espírito, carne e ossos como eu tenho? Vem. Ele disse: eu sou ele, eu sou aquele. E Paulo disse: não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele é um pronome pessoal outra vez. Ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Como ele desceu lá e como ele fez isto? Ele possuía o sentido do tato, ele possuía o sentido da audição, ele possuía o sentido da fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que via aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção.